Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só podemos esperar a amizade verdadeira de quem vive cheio do Espírito Santo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Ao longo da nossa vida, nós vamos conhecendo diversas pessoas. Algumas nós conhecemos de vista, outras permanecem na nossa vida, outros nós conhecemos na escola, no nosso trabalho, e assim a nossa vida ela vai seguindo. Algumas pessoas nos decepcionam, outras permanecem conosco, porém existe algo muito frágil, a confiança. Basta uma vez alguém ter feito algo que nós não concordamos ou que nós não esperávamos, pronto, aquela pessoa de amiga se tornou uma inimiga. Como nós não temos sabedoria quando nós vivemos longe do Senhor, o perdão é algo inimaginável. Porque nós esperamos demais de tudo. É como se tudo pudesse nos machucar, tudo pudesse nos tirar do centro. E o problema todo disso é que quando nós não temos sabedoria, nós ficamos questionando tudo o que acontece. Então eu tento reviver, tento imaginar e tento dizer se aquilo é justo ou não. E quando eu chego numa conclusão que ela é meio tortuosa, eu costumo procurar outras pessoas e expor a minha narrativa para que as pessoas cheguem na mesma conclusão e que de alguma forma aquilo sirva de base para tudo que eu vou julgar ou tudo que eu vou falar ou para justificar o mal que eu vou fazer. E assim nós vamos vivendo e acumulando essas circunstâncias dentro de nós. Só que isso é muita tolice. As pessoas que têm Cristo, as pessoas que têm o Espírito Santo, que se converteram, que conhecem a palavra, elas têm as virtudes de Deus, os sentimentos de Deus, as características de Deus, mas o mais importante, elas têm temor ao Senhor. Então elas não deixam de fazer as coisas para você de ruim, porque elas são boas pessoas, mas porque elas têm medo, elas têm respeito do que Deus vai pensar. E o Espírito Santo, ele cria um controle dentro de nós, através das nossas palavras. Nós não vamos mentir, nós não vamos distorcer, nós não vamos exagerar. Se alguém chegasse em você tomado pelo Espírito Santo, olha, você me acha bonito, ou você me acha aquilo. Se fosse uma mentira, você não iria falar só para agradar outra pessoa. Então nós não estamos mais preocupados em agradar as pessoas, mas em agradar a Deus. E o exemplo que eu dei, não é que você vai sair falando esse tipo de coisa para as pessoas, mas se ela perguntar. Então nós sempre somos, de alguma forma, perguntados para que nós possamos dizer a verdade. Desde também de que o Senhor nos toque, nos incomode. Porque tem coisa que é melhor silenciar, tem coisas que não vale a pena falar nada. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Salmo 55, versículo 12 a 14 e 21, a palavra do Senhor ela diz assim: não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Quem está conversando conosco aqui? Davi. Então nesse salmo, ele está contando algo que aconteceu com ele. Os salmos são como as poesias que eu escrevia. Ele sentia as coisas e tinha necessidade de relatar. Ele não deixa muito claro quem é a pessoa que ele está falando, mas você percebe que é uma pessoa que ele tinha intimidade, uma pessoa que era amiga dele, que frequentava o templo com ele.
Quando a gente começa a ler a Bíblia e procurar, quem que parece? Parece Aitofel, que era um conselheiro que ele tinha. A Bíblia diz que eles tinham as palavras de Deus, cada conselho é como se Deus estivesse dizendo o que eles deveriam fazer. E na revolta de Absalão, Aitofel deixa Davi e vai seguir o filho dele. Só que nós também precisamos olhar um pouco para a humanidade. Quem foi Aitofel? Era o vô de Batseba. Quem era Batseba? Era a mulher que Davi traiu. Urias, que era o marido dela, que ele não tinha ido para a guerra e ficou ali observando. Então ele já tinha uma relação de conhecer quem eram as pessoas. E as pessoas às vezes elas ficam com raiva, elas ficam com ódio. E é por isso que nós tomamos decisões. Porque de alguma forma nós não conseguimos lidar com aquelas coisas. E a Bíblia está cheia disso. Quando você começa a ler mais vezes, porque são tantos nomes, são tantos lugares, são tantos acontecimentos, mas conforme nós vamos lendo, aquela ansiedade de entender, ela passa e realmente nós vamos entendendo, porque o Espírito Santo ele vai nos explicando, nós vamos nos colocando no lugar daquelas pessoas e vendo se faz sentido ou não o que ele está sentindo, se faz sentido ou não o que está escrito ali, se aquilo é a humanidade, se é a forma que nós sentimos. E ali que nós percebemos que aquilo não é só uma história. Foram pessoas que estão narrando acontecimentos, porque reagiram da forma que nós iríamos reagir quando nós estamos longe do Senhor, ou quando nós estamos com raiva, com ódio, com mágoa e sentimentos que não vêm da presença de Deus. E ele começa: não era um inimigo que estava zombando de mim. Com certeza alguém veio contar alguma fofoca para ele. Olha, o seu amigo estava ali caçoando de você, o seu amigo estava rindo de você. E eu tenho que aprender a contextualizar as coisas também. Isso foi antes do que eu fiz ou foi depois? Porque antes era o melhor amigo. Ele estava lá, ele estava junto, ele ouvia os conselhos. Aí o cara vai e sai com a neta dele, traindo o marido, depois manda matar o cara. E aí ele fala: nossa, olha, o meu amigo me traiu. Olha como ele é ruim. Percebe como toda a história tem dois lados? E eu não estou dizendo que tá certo o que um fez, tá certo o que outro fez. Porque quando a gente olha pelo pecado, ambos estão errados. Sempre existe um gatilho emocional, um acontecimento gatilho que acaba desfechando as coisas. E nós temos que interpretar quais são esses gatilhos. Poxa, você está falando que a pessoa ela começou a gritar e xingar, mas você não falou nada. Você não deu nenhuma alfinetadinha, você não insinuou, você não viu que a pessoa já estava descontrolada e você continuou ali insistindo. Nós temos que aprender a entender a responsabilidade, porque Deus ele nos deu sabedoria. E a sabedoria ela ajuda a contornar. Se eu vejo uma pessoa que ela está nervosa, eu vou tentar ajudar. Se eu vejo uma pessoa que ela já está descontrolada, eu vou tentar ajudar. As palavras elas têm o poder tanto de acalmar quanto de destruir. E você escolhe de alguma forma quais palavras você vão dar, porque às vezes Deus ele coloca palavras na nossa boca e nós ficamos em silêncio, principalmente quando é para ajudar alguém em algum lugar. Você vê que nitidamente Deus está te incomodando para falar e você não fala. Mas quantas vezes nós não falamos sem pensar e dizemos coisas que magoam e machucam as pessoas? Eu só trouxe um segundo contexto para a gente não cair no ponto da vitimização. Poxa, o meu amigo, mas será que nós não fizemos nada? E ainda que nós não tenhamos feito, tá tudo bem. Porque hoje nós temos maturidade de entender que nós vivemos uma batalha espiritual. As mentes que estão controladas pelo Senhor, elas se apoiam, elas se tornam irmãos. Aqueles que não estão se tornam inimigos. E não há nada que nós possamos fazer, porque depende de cada um buscar o Senhor, se arrepender dos seus pecados. Ouvir aquilo que Deus coloca dentro do coração, ouvir a palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo, ele nos ensina. Então Davi estava dizendo, olha, não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Então se eu sei já que é uma pessoa que me faz mal, uma pessoa que eu já sei que não gosta de mim, é mais que normal eu saber que aquela pessoa, ela vai falar coisas que vão me desagradar. Mas, poxa, era o meu amigo. Era o meu amigo, era uma pessoa que convivia comigo, era uma pessoa que estava sempre comigo. E aqui, de novo, sempre fica aquele ponto. Você não fez nada, Davi? Será que você não fez nada por teu amigo ter mudado o que ele está falando, ter mudado a visão?
Será que ele também não se sentiu traído? Por isso eu sempre falo, quando nós voltamos revisitando o passado junto do Senhor, nós entendemos que nós temos culpa também. Mesmo nas coisas que nós ficamos com a consequência, nós temos culpa. Todas as vezes que nós deixamos de amar para odiar, que nós deixamos de fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração para buscar os nossos próprios interesses, as coisas elas acabam dando errado. E ele criou algo, olha, se fosse meu inimigo, tudo bem, eu suportava. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Então ele está colocando pessoas às quais ele poderia prever que aquilo pudesse acontecer. Mas será que ele não poderia prever? Será que se eu não, hoje, com a sabedoria que nós temos, com o conhecimento da palavra que nós nós não temos a capacidade de ouvir a palavra das pessoas e sentir? Porque é muito fácil. Quando nós estamos no meio de pessoas e elas começam a fazer fofoca, a ficar falando da vida dos outros, a julgar os outros, a ficar rindo, ou só falam de bens materiais, ou só falam de coisas assim, que não levam ninguém a lugar nenhum. As palavras que vêm do Senhor, elas são palavras de vida eterna. São palavras que nós podemos levar e transcendem essa vida. São palavras que acalmam o coração das pessoas. São as palavras que criaram o mundo e todas as coisas que nelas existem. Então você pode escolher ser um servo de Deus e ajudar a pacificar onde você está, pregar o evangelho, as boas novas de Deus, ou você pode ser alguém que está ali como todo mundo. Quem é você? Será que perto dos teus amigos antigos você não tira a máscara de cristão e volta a ser aquela pessoa? Ou os teus amigos antigos eles já começaram a te excluir, eles já começaram a achar você estranho? Porque aqui tem um ponto que é muito interessante. Antes, quando eu bebia, eu era mais um no meio de todo mundo. Então, estava lá fazendo com que todo mundo fazia e estava tranquilo. Hoje, quando a gente chega e não bebe, isso causa espanto. Porque a pessoa fala, você não bebe? Aí você vai responder o quê? Não, eu não bebo. Porque quando eu bebia, era porque eu era triste, porque eu não conhecia o Senhor. E hoje eu tenho buscado Deus de uma forma tão íntima e tão preciosa que isso não sinto mais vontade dessas coisas. Iria estragar aquilo de bom que eu já tenho sentido ao lado do Senhor. Você usa a oportunidade para pregar. Quem quer estar no meio de um lugar onde as pessoas elas estão tentando fugir e a outra está tentando trazer para a luz? Ninguém quer isso. As pessoas elas querem a inconsequência, elas querem ficarem loucas, elas não querem saber do outro. Então a nossa presença ela começa a incomodar. Quando você começa a escolher que você não quer certas coisas porque você não está se sentindo bem, que você não quer certas coisas porque aquilo já não faz mais parte da sua vida ou porque Deus tem tocado no teu coração, olha, esse lugar não é mais para você. Esse lugar não é mais para você ficar aqui. Essas pessoas, elas não são suas amigas. Elas vão te descartar a partir do momento que você deixar de fazer o que elas fazem, de você não pecar mais junto com elas. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Então, o que machucou ele aqui? Foi justamente que era uma pessoa que ele conhecia, que ele não esperava que fosse fazer aquelas coisas, então ele estava decepcionado. Só que se a gente pensar pelo lado, que é a verdade, será que ele deveria estar decepcionado ou ele deveria estar envergonhado? Será que ele se não tivesse procurado? Aitofel dito, olha, Aitofel, você me desculpa, você me perdoa pelo que eu fiz pela tua neta, na tua família, com o teu genro, você me perdoa? Mas talvez ele não tenha falado nada, eu sou o rei e é isso aí, eu fiz o que tinha que fazer e estamos juntos. Entende como o arrependimento e a conversa, segundo o Senhor, dizendo a verdade, não se vitimizando, porque você sabe, né, porque... Converseira, vai no ponto, qual é o ponto, o que você fez? Olha, eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Se a pessoa vai perdoar ou não vai, não é esse o problema, mas Deus está vendo que você está tentando dizer a verdade sem arrumar uma desculpa. Porque não existe razão para se fazer o errado. E ele está ali, ele está chateado, ele ficou chateado, aquilo magoou ele. Só que poderia ser algo se ele tivesse 10 minutos para parar para pensar junto do Senhor, através da oração. E não é porque Davi era Davi que tudo que Davi fazia era certo. Davi fazia o certo enquanto Deus estava com ele, o Espírito de Deus estava nele. Quando não estava, ele vivia a humanidade dele. E é por isso que nós devemos vigiar e buscar a oração. Em um instante, Deus pode estar em você, no outro, não está. E a gente olha exemplo que eu já citei esses dias de Pedro.
que Jesus diz, olha, eu vou edificar a minha igreja sobre ti, e começa a dizer que ele precisava ser crucificado, e Pedro começou a repreender Jesus, falando, não, isso nunca vai acontecer. Naquele instante diz, olha, arreda-te, Satanás, pois esses pensamentos não vêm de Deus, mas dos homens. Não vem atrapalhar o meu chamado, não. Então, no mesmo instante que ele ia edificar a igreja, ele estava falando que Pedro estava com Satanás. Como que pode? Porque ele reconheceu através das palavras dele quem estava controlando a mente dele. E assim também é conosco, e assim é com qualquer pessoa, seja o teu amigo, teu pai, tua mãe, tua mulher, o teu filho, a tua filha e qualquer coisa. E eu tenho uma teoria, né, meio doida assim, que até os animais o mal pode usar, porque tem animal que controla a vida da pessoa onde ela não pode fazer nada, aonde ele quer atenção, se ela tá fazendo alguma coisa, tá mexendo no celular, o bicho começa a subir em cima e quer e fica esfregando. Cara, não pode ser assim. Você imagina Deus tá querendo que você sirva ou que você fale e o bicho tá ali, aí você vai escolher quem? É Deus ou o bicho? Você vai deixar de servir por causa do animal? Sabe, eu acho muito estranho, porque nós estamos passando os nossos problemas espirituais pro cachorro. O bicho vive na natureza, pô. O bicho não tem essas loucuras que a gente vive aqui, não. Eles vivem na natureza. Senão não era pra ter nada aqui. Se precisasse dessas loucuras que a gente faz, não ia ter nada. Então você percebe que os problemas que nós temos, nós acabamos jogando em cima do cachorro, porque ao invés de gastar tempo em Deus, nós estamos gastando tempo nas coisas que Deus criou. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Então ele era um amigo da igreja, era um amigo que tinha a mesma fé que ele, que acreditava nas mesmas coisas. E adiantou alguma coisa ser da igreja? Muda alguma coisa? Eu achei que ele era da igreja. Cara, isso não muda nada. Por quê? É o comportamento, são as palavras, é o gesto, é você também se olhar se não fez nada, é você olhar se você não ficou falando coisa que não devia. Você quer ver não dar errado uma amizade? Só fala de Jesus. Não conta de você, não fala dos outros, não faz fofoca, não se expõe, não faz, só fala de Jesus. Dá o teu testemunho, porque isso eu posso falar sobre a minha vida, sobre o que eu sentia, e dá testemunho. Pessoas sem Deus reclamam, pessoas com Deus arrumam soluções. Essa é a diferença. A gente não vem lá para reclamar, a gente vem para resolver. A gente não está esperando algo cair do céu. Nós somos aqueles que Deus enviou. Então existe uma diferença muito grande nisso, muito grande. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. Então, na hora de conversar e de falar, amigão, e aí, Trump? Vai, fala, e brinca, engraçadinho, não sei o que mais, e dentro? E no tom da voz? E no olhar? E quando você não está perto? Como será que é as palavras dessa pessoa? Será que é aquela alegria mesmo? Ou ele está fazendo aquilo, ele está posando? Começa a reparar na palavra, começa a reparar no tom de voz das pessoas, no tom. E às vezes quando nós conversamos por escrito, nós não estamos ouvindo o tom. Então, a mesma frase, dependendo do tom, pode significar uma brincadeira, mas pode significar que a pessoa está brava. E não tenha medo de falar, eu não entendi. O que você está querendo dizer com isso? A comunicação, ela precisa acontecer sem que eu complete aquilo que eu não entendo com imaginação. Porque se eu imagino, quem está imaginando? É Deus ou o diabo? Se é Jesus que faz eu imaginar, eu penso sempre tudo de bom. Se é o diabo que me faz imaginar, eu penso tudo de ruim. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Então as palavras, se elas estão ligadas às minhas expectativas, elas têm o poder de me machucar. Mas se eu estou com a mente tomada pelo Espírito Santo, aquelas palavras elas não significam nada. Porque a verdade do diabo não é a verdade de Deus. Se eu já tratei os problemas com o Senhor, se eu já aceitei, eu já não tenho mais gatilho. Se eu não tenho gatilho, as palavras das pessoas elas não ofendem mais, independente de quem diga. E isso nós temos que aprender. Que qual é a diferença de um relacionamento para uma amizade? É o sexo. Só muda isso. Só tem isso de diferença. Porque as pessoas que você se relaciona intimamente deveriam ser as suas melhores amigas. Deveriam ser pessoas que te conhecem, pessoas que confiam, pessoas às quais você pode dizer a verdade, pessoas que você não precisa ficar pisando em ovos, que você não tem que ficar agradando, nem nada.
Pessoas que primeiramente respeitam o Senhor e têm temor pelo Senhor. Depois começa qualquer relação, mas nós invertemos tudo e é por isso que nós vivemos esse inferno. E quando a gente olha para Jesus, nós temos que entender que ele também passou as mesmas coisas. Mas como será que Jesus reagiu à mesma traição de um amigo? Então, lendo aquela passagem, me fez remeter o quê? A Jesus lidando com quem? Com Judas. Se a gente vai lá em Mateus 26, versículo 47 a 50, a palavra do Senhor diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram e prenderam Jesus e o amarraram. Então, quem está conversando conosco aqui, quem está narrando o fato é Mateus. E aqui nós temos que entender a cronologia dos fatos. A Santa Ceia, ou a Páscoa que eles estavam comemorando, eu não sei se vocês sabem, mas é à noite. E nós costumamos comer na hora do almoço, né? Não é à noite que nós celebramos a Páscoa. Então, eles já estavam fazendo a Páscoa à noite. E aí a gente vê aquela cena que Jesus diz que aquele que passar o pão vai trair. E aí os discípulos começam a dizer não, não, não. E fica aquela loucurinha à noite. Beleza, aí Jesus falou que se tiver que fazer, faça, ele some. Aí ele vai atrás dos mestres da lei para poder fazer. Mas tudo isso está acontecendo à noite. Depois que acaba a Santa Ceia, o que eles vão fazer? Eles vão orar. Ele chama Pedro e aí eles vão para orar e o pessoal fica dormindo e não consegue nem ficar acordado. É quando Jesus soa sangue. Então olha que Jesus ele foi orar, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele se preparou espiritualmente para o que iria acontecer e por tudo que viria. E ao invés de fazer isso, como que nós teríamos feito? Será que nós teríamos fugido? Será que nós ficaríamos ali conversando e reclamando? Não, ele foi orar, ele foi preparar o espírito dele para que ele pudesse suportar tudo que viesse a acontecer depois. Quando Judas vai encontrar Jesus, está à noite. Lembra sempre disso, está à noite. E ele imaginava que eles estariam nesse lugar, no Getsêmani. Por quê? Porque eles costumavam ir lá. Então já era algo que era normal deles, saírem para orar, saírem para fazer as coisas. Então esse é o contexto. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Então ele olhou, viu, olha, o pessoal está ali mesmo, realmente. Vamos ali. Só que tinha um porém. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes. Ele não estava sozinho. Ele tinha vendido Jesus por 30 moedas de prata. Não sei se ele ficou bravo por alguma coisa, não sei o que tinha acontecido, não sei quais eram os sonhos dele, mas ele achou que era uma boa ideia trair Jesus por 30 moedas. 30 moedas. Quanto será que custa a consciência de uma pessoa? Quanto será que vale aquilo que você imagina que você precisa? Ou será que ele vendeu por ódio, por raiva, por inveja? Eu não sei. Tem coisas que a gente não pode responder, mas tem coisas que a gente pode. Todas as vezes que nós estamos vivendo com esses tipos de sentimento dentro dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, o resultado da nossa vida não vai ser bom. Então a gente não pode conviver com certos tipos de sentimento, com raiva, com ódio, com mágoa, com ciúme, com inveja. Nós temos que entender por que eu estou sentindo essas coisas, por que isso me incomoda, por que eu tenho tanta raiva daquela pessoa. Será que é porque ela tem o que eu tenho? Será que é porque ela é o que eu queria ser? Será porque eu acho que Deus é injusto, que eu que merecia aquilo? Eu tenho que olhar essas coisas. Será que isso vale a pena? Será que o custo espiritual disso vale a pena? Então ele chegou lá com um conjunto de pessoas e eles estavam armados para pegar Jesus, que era um homem simples. Um homem que estava ali sem nenhuma arma, sem nenhuma resistência, sem nada. E quem tinha mandado aquelas pessoas ali?
tinha sido mandado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. Quem mandou matar Jesus? Foi a igreja da época. Olha que coisa! E por que eles fizeram isso? Porque tinham inveja dele. Porque ele tirava a autoridade da igreja. Que eles não conseguiam suportar aquilo que estava acontecendo. E a gente está ali olhando aquele homem que foi crucificado e descobre que foi a igreja. Do mesmo jeito que Davi foi traído por alguém que era da igreja, Jesus foi traído pela igreja também. Antes de Judas ter traído Jesus, a igreja já tinha traído ele. Porque a palavra fala, veio para o que era os seus, e os seus não o receberam. A pedra descartada pelos construtores veio a ser a mais importante. Você acha que estava machucando mais ele o quê? A traição de uma pessoa ou do grupo inteiro? Vê quando a gente começa a olhar por uma ótica um pouco mais longe das coisas, a não ser o nosso próprio vitimismo, quando tem diversas mensagens acontecendo aqui. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prendam o homem que eu beijar, pois é ele. E aqui vem a pergunta, por que ele traiu Jesus com um beijo? Você já parou para pensar nisso? Você acha que aqueles guardas ou aquelas pessoas, elas confiavam em Judas? Se você confiaria numa pessoa que estaria traindo seu amigo? Eu não confiaria, eles também não confiariam. O beijo era um sinal do quê? De intimidade. Porque ele não poderia escolher um estranho qualquer e falar é aquele, chegar e beijar. O cara ia dar uma bofetada nele. Porque para ele poder ter esse tipo de comportamento, ele demonstrava intimidade. Então ele queria mostrar ali intimidade. Não, eu tenho intimidade. Você vai ver que a pessoa que eu falar que é, porque eles não sabiam. Jesus falava, quem que vocês estão procurando? É o Messias? Sou eu. Não, mas cadê? Cadê? Então Judas, de alguma forma, de cada evangelho é relatado isso de uma forma diferente. Mas o final, o resultado é sempre o mesmo. A traição. Então ele olha, vê e combina um sinal com eles. Olha, vocês vão ver, eu tô falando a verdade porque eu vou chegar lá e vou dar um beijo nele. Você vai ver que eu vou dar um abraço nele, você vai ver que vai estar tudo certo. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse, mestre, que a paz esteja com o Senhor, e o beijou. Então ele mostrou, olha, a pessoa que eu chegar, eu tenho intimidade, eu conheço, eu sei o que eu estou falando. E aqui o mesmo tipo de conversa macia, de manteiga, que ele usa lá de cima. Que a pessoa chega e falou, ô meu amigo, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo em paz e não sei o que, e dentro, no olhar, no tom, tá ali a inveja e as segundas intenções. E realmente querendo mostrar alguma coisa. Será que também não existe essa conversa macia através de like e curtida? Que você pensa que as pessoas estão curtindo, mas elas estão rindo de você? Elas estão debochando? As pessoas que te seguem não seguem porque ela te admira? Aí que você parece uma palhaça. As coisas que você faz, achando que tava todo mundo ali. A maior parte das pessoas, elas não conseguem se alegrar na nossa alegria. Só se alegra na nossa alegria quem está com o Senhor. Então Jesus, ele muda totalmente a nossa mente e o nosso comportamento. As pessoas que têm Jesus, elas se alegram, porque elas oram para que as coisas aconteçam também na nossa vida. Elas participam através da palavra. Elas participam ajudando, ouvindo, aconselhando, exortando. Cada vez que uma pessoa ela vence junto do Senhor, todos nós vencemos. Cada vez que uma pessoa cai, nós caímos todos juntos. Nós somos uma família espiritual em Cristo. Jesus respondeu, amigo, o que você vai fazer, faça agora. Jesus estava pronto. Ele já sabia que o diabo estava na mente. A Bíblia lá na hora da ceia já fala que o diabo tinha dominado a mente dele. E talvez nós estamos aqui olhando Judas, traindo Jesus. Também vamos ver Pedro mentindo, negando a Cristo. Vamos ver Tomé querendo ver as feridas na mão dele. Se a gente vai lá em Zacarias, fala sobre as feridas. Que feridas são essas na sua mão? São as feridas que meus amigos me fizeram.
Mas tudo isso estava dentro do plano de quem? De Deus. Então eles chegaram e prenderam Jesus e o amarraram. Se você olhar a vida de Jesus, ele passou por diversas coisas que você hoje sofre. Jesus, ele não casou. Jesus, ele não teve filhos. Jesus, ele foi traído pelos amigos. Jesus, ele não foi próspero no sentido de riquezas. Ele não teve nada para se gabar. Nada. E hoje a pessoa que mais nós admiramos, o sinônimo de amor, o Filho de Deus na Terra, ele não fez nada dessas coisas que nós achamos que nós precisamos fazer e sofremos por isso. Acreditamos que essas experiências vão definir a nossa vida. Elas fazem parte, sim. Mas o meu relacionamento com Deus, ele substitui tudo, porque ainda que eu tenha todas essas coisas e não tenha um relacionamento com Deus, isso não vale de nada. Será que ele poderia estar ali reclamando? Poxa, todo mundo tem alguém e eu não tenho ninguém, as pessoas têm onde ir e eu não tenho. Poxa, as pessoas elas não gostam de mim. Você não vê Jesus reclamando, você vê Jesus servindo a Deus, você vê Jesus ajudando, você vê Jesus sendo o exemplo, chamando até uma pessoa que trai de amigo, porque o que Judas fez não muda quem Jesus é, e ele não fez nada de errado. Diferente muitas vezes de Davi e de todos nós, que sempre erramos, mas quem pagou o preço foi ele. Por isso nós devemos sempre louvar o Senhor, agradecer ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam entender que cada amizade, ela é regida pelo Espírito que está na cabeça da pessoa que você conversa. Se você quer mais Jesus, fale de Jesus para as pessoas, porque nem todos conhecem a Cristo, nem todos têm o entendimento que nós temos da palavra. Prega a palavra para as pessoas, fale do Senhor. Compartilhe o devocional se você sentir de fazer isso. Testemunha. Hoje nós temos as músicas. Essa que vocês vão ouvir hoje é a 85. Se você prestar atenção, é como se Deus estivesse conversando. Deus tem coisas para te dizer, segundo a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.